Boa noite, queridos amigos. Nosso ciclo de palestras virtuais terá como palestrante hoje o Dr. Feiz Milani. Ele é médico, é terapeuta e educador. Ele tem doutorado em saúde pública, é autor e coautor de 19 livros, é membro da comunidade Bahá'í do Brasil e reside na Bahia. O tema de hoje é buscando refúgio na palavra de Deus. Assim como o alimento material se faz necessário para o nosso organismo, o alimento espiritual é imprescindível para a nossa alma. Por meio das orações dos escritos sagrados, podemos nos aproximar de Deus e buscar sempre o nosso contínuo aperfeiçoamento. Nosso querido Dr. Milani, palestrante desta noite, irá mergulhar neste maravilhoso tema e nos dar uma visão sobre a importância das palavras divinas em um momento tão delicado em que a humanidade está passando. Boa noite a todas e a todos. Que alegria estar com vocês reunido nessa noite e que privilégio podermos nos reunir em torno da palavra de Deus. O desafio, o tema é muito desafiador. Eu espero, enfim, oferecer algumas reflexões que cada um possa levar para o seu coração, para a sua mente e com elas, então, se aproximar mais desse refúgio que Deus nos concede, que é a sua palavra. Quando a gente diz palavra de Deus, né, estamos nos referindo às escrituras sagradas de todas as grandes tradições espirituais da humanidade. Então, estamos falando da Sagrada Bíblia, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, do Corão, do Bhagavad Gita. A palavra de Deus sempre tem sido disponibilizada para a humanidade através dos manifestantes de Deus, através dessas almas perfeitas que Deus envia ao mundo mais ou menos a cada 1000 anos, com a missão de educar, de elevar a humanidade, de impulsionar o progresso tanto espiritual quanto material. Hoje, né, os textos que eu vou compartilhar com vocês são todos extraídos das escrituras sagradas da fé Bahá'í, foram reveladas por Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, que os Baha'ís creem ser o mais recente dos manifestantes de Deus para a nossa época, e também revelados por Abdu'l-Bahá, que foi o filho mais velho de Baha'u'lláh e o seu sucessor e o intérprete autorizado das palavras sagradas. Esses textos eu escolhi de um oceano imenso que é a revelação Bahá'í. Eu escolhi alguns poucos textos que têm, de alguma forma, podem nos ajudar a compreender e lidar melhor com esse momento extremamente desafiador que a humanidade está vivendo, com essa grande adversidade que cada um de nós está enfrentando de diferentes formas. Então, esse é o fio condutor dos textos que eu selecionei. São textos que nos ajudam a compreender e lidar com esse momento. Então, é uma pequena seleção dos textos e é importante dizer que assim os comentários que eu vou fazer são minha estreita e limitada compreensão pessoal, então de forma nenhuma são o único sentido ou o verdadeiro sentido das palavras sagradas. Aqueles de vocês que já participam ou participaram de um círculo de estudos sabem como uma única frase de Baha'u'lláh, quando a gente senta numa roda com 8, 10 pessoas, a gente pode passar 1 hora conversando e cada um vai trazendo percepções e entendimentos diferentes e todos
são enriquecidos pela compreensão um do outro. Então, na dinâmica de hoje à noite, será apenas a compreensão desse que vos fala, mas é importante que fique claro que é apenas um entendimento pessoal. Então, Bahá'u'lláh diz que Deus criou a existência e o conhecimento a partir de uma gota do oceano de sua graça. Então, do oceano da sua graça, Deus pegou uma gota e dessa gota criou a existência e o conhecimento. E essa gota, Bahá'u'lláh diz, é a palavra primordial de Deus, também chamada água da vida e também chamada de luz primordial, porque é uma luz nascida do sol do conhecimento divino. Bahá'u'lláh continua dizendo que a primeira dádiva de Deus é a sua palavra. E quem descobre e recebe a palavra é o poder do entendimento. Então, esse é um dos poderes mais significativos que Deus concedeu à humanidade, à espécie humana, que é o poder do entendimento. E Bahá'u'lláh continua dizendo que a palavra de Deus é o mais importante instrutor na escola da existência. Então, imagine que a existência toda seja uma escola. O mais importante instrutor nessa escola é a palavra de Deus. E a palavra é o revelador daquele que é o Todo-Poderoso. Ou seja, a palavra de Deus nos revela Deus. O início e o fim de todas as coisas são dependentes da palavra de Deus. Então, é um desafio muito grande, porque a palavra de Deus tem infinitos significados, tem infinitas sentidos, né? E ela é poderosa. Bahá'u'lláh diz que é o rei de todas as palavras. Mas a gente vai, então, tentar navegar um pouquinho por esse mar que é a água da vida. Vou pedir, então, a Ana Paula que comece a projetar o slide com a oração. Isso. Perfeito. Obrigado. Então, essa é uma das orações barrais que muita gente gosta. E muita gente conhece, muita gente memoriza, porque realmente ela é muito inspiradora. E é uma oração que a gente pode fazer em qualquer momento de dificuldade, de sofrimento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, essa oração tem 9 frases. Dessas 9 frases, só as 3 primeiras, quem está orando, está pedindo alguma coisa a Deus, que é: ó Deus, refresca e alegra meu espírito, purifica meu coração e ilumina meus poderes. Daqui para frente, todas as demais frases são coisas que nós estamos recitando, pronunciando, dizendo para nossa própria compreensão, para nós nos iluminarmos, para nós descobrirmos a verdade. Então, a 4ª frase diz: em tuas mãos confio todos os meus interesses. E é assim que Deus atua. Se a gente quer a ajuda divina, a gente precisa confiar os nossos interesses às mãos de Deus. Geralmente o que a gente faz por favor, Deus, cuida disso aqui para mim. Então a gente entrega, mas peraí, e aí daqui a pouco toma de volta, peraí, porque tem uns detalhes aqui que você não vai entender, eu preciso dar conta disso. Então, é muito difícil a gente efetivamente confiar e entregar nas mãos de Deus. Em seguida, a gente diz: és meu guia e meu refúgio. Né? Para quem, então, a oração é um diálogo. Na verdade, eu estou conversando com Deus e ouvindo Deus, porque são palavras divinas. Então, quando
eu digo, és meu guia e meu refúgio. Então, se eu tenho um refúgio, que é Deus, e Ele também é o guia, ou seja, Ele que vai me conduzir para dentro desse refúgio, que mais que eu necessito? Aí veja as duas frases seguintes, como são significativas. A gente diz, não mais se apossarão de mim a tristeza e a ansiedade. Não está dizendo que eu não vou sentir tristeza e ansiedade, mas eu não vou deixar que tristeza e ansiedade tomem posse de mim, né? Me dominem, me tomem por inteiro, né? Isso é o que a gente não pode deixar acontecer. Ao invés disso, o contentamento e a alegria. Daí eu prometo a Deus que jamais me entregarei à aflição, nem permitirei que os desgostos me atormentem ou as coisas desagradáveis da vida me inquietem. Então veja, não há nenhuma promessa de que eu não vá ter desgostos ou coisas desagradáveis na minha vida, né? É claro que vai haver. Só que eu não vou permitir que isso me atormente ou isso me inquiete. E então eu me relembro, nas palavras da oração, que Deus é mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo. Porque quantas vezes a gente age da pior forma possível? Quantas vezes a gente faz coisas que são prejudiciais para nós mesmos, né? São contrárias ao propósito da nossa existência. Mas Deus não, Deus nunca faz isso. Então, Ele é mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo. E Ele nunca soltou a minha mão. Eu é que solto a mão de Deus. Então, às vezes a gente se sente abandonado, mas é porque a gente mesmo soltou a mão de Deus. E aqui nos relembra que Ele é mais amigo do que nós somos. Dedico-me a Ti, ó Senhor. Então, se eu orei pedindo para refrescar e alegrar meu espírito, purificar meu coração, iluminar meus poderes, a oração também já está me dizendo, para você alcançar isso, precisa se dedicar a Deus. Então, numa pequena e simples oração, a gente encontra tantas chaves, tantas guias para a compreensão da nossa vida espiritual, não só espiritual, psicológica e emocional também. Pode passar, por favor, o próximo slide. E pode ler, por favor. Glória a ti, ó meu Deus. Imploro-te por teu nome, o mais misericordioso, que protejas teus servos e tuas servas quando as tempestades de provações caírem sobre eles e teus múltiplos testes lhes sobrevierem. Permite-lhes, pois, ó meu Deus, buscarem refúgio na fortaleza de teu amor e de tua revelação. Então, parece que está falando desse momento atual, né? As tempestades de provações que estão caindo sobre cada um de nós, os múltiplos testes que estão sobrevindo à humanidade. E então a gente suplica permissão de Deus para buscarmos refúgio. Qual refúgio? Né? Refúgio na fortaleza do amor de Deus e refúgio na fortaleza da revelação de Deus. Quer dizer, é a mesma fortaleza, né? Do amor e da revelação de Deus. E tanto o amor quanto a revelação de Deus se manifestam nas suas palavras. E é por isso, pode passar, por favor, o próximo slide. É por isso que Bahá'u'lláh nos diz que nós precisamos ler com toda a atenção, diariamente, os versículos revelados por Deus. Em outra passagem, ele diz ler com júbilo e radiância. Então, veja que são 4, digamos, critérios, 4 qualidades que nós precisamos ter na nossa leitura. Primeiro, que seja com toda a atenção, que seja diária, que seja com júbilo
e que seja com radiância, com verdadeira felicidade. E aí vem uma bem-aventurança, bem-aventurado aquele que os recita, né? Recita os versículos revelados pelo manifestante de Deus e sobre eles medita. Então, uma coisa é ler, que a gente pode ler silenciosamente, outra coisa é recitar, quando a gente lê em voz alta. E ainda outra coisa é meditar, quando a gente permanece em silêncio, refletindo, explorando o significado mais profundo daquela palavra. E aí vem uma promessa. Em verdade, ele, quer dizer, essa pessoa que recita e medita sobre os versículos, é daqueles que estarão bem. Então, que bom que nós estamos aqui hoje lendo e refletindo e recitando as palavras. Na verdade, o próximo texto, pode passar, por favor, fala exatamente disso. Reuni-vos com maior júbilo e camaradagem, e recitai os versículos revelados pelo misericordioso Senhor. Através disto, abrir-se-ão em vossos íntimos as portas que conduzem ao verdadeiro conhecimento. E então sentireis vossas almas plenas de constância e vossos corações repletos de radiante alegria. Então, além dessa leitura, recitação e meditação que cada um de nós faz individualmente, né? Deus, através do seu manifestante, através de Bahá'u'lláh, nos convida a nos reunirmos com outras pessoas, mas com maior júbilo e camaradagem, para recitar os versículos. E através desse encontro, desse júbilo, dessa recitação, as portas que conduzem ao verdadeiro conhecimento serão abertas. E nós vamos sentir plena constância e radiante alegria. Então, diante dessa situação que o mundo vive hoje, quem é que não deseja ter constância, ter firmeza e também radiante alegria? Então, a gente encontra isso na palavra de Deus. Pode passar, por favor. Não me incluas no número dos que leem tuas palavras, sem poderem discernir tua dádiva oculta, a qual, segundo o teu decreto, está nelas contida, e anima as almas das tuas criaturas e os corações dos teus servos. Então, nós estamos num mundo onde a gente se acostumou a fazer uma leitura rápida, superficial, acelerada, desatenta das coisas, e é muita informação que a gente recebe de todo lado. Então a gente diz, passei os olhos, não significa nada, né? Mas as palavras de Deus, a leitura não pode ser assim. A gente precisa mergulhar, como dizia o texto que foi lido no início do nosso encontro, né? Imergi-vos no oceano de minhas palavras, porque existe uma dádiva oculta que está contida nas palavras de Deus, né? Uma dádiva, uma bênção, um dom oculto, que é essa dádiva oculta que inspira e anima os corações dos servos de Deus. Então, realmente é uma leitura muito atenta, muito profunda, com meditação, suplicando a Deus que nos ajude a descobrir essa dádiva oculta, porque é ela que realmente pode nos enlevar e aproximar do próprio Deus. O próximo slide, por gentileza. A capacidade para entender suas palavras e compreensão das entoações suaves do céu, de modo algum depende da erudição humana.
dependem tão somente da pureza de coração, da castidade de alma e da liberdade de espírito. Então, as palavras de Deus, diferentemente de um texto, enfim, acadêmico, que as pessoas precisam estudar anos para poder entender, precisam de erudição, precisam de muitos conhecimentos, a palavra de Deus atua de uma outra forma, de um outro nível. E a capacidade para compreender essas palavras está muito mais ligada a essas três virtudes que Bahá'u'lláh fala: pureza de coração, coração puro, né? Um coração sem mácula, castidade de alma, então uma alma casta, pura, e da liberdade de espírito, um espírito livre que não está preso aos conceitos e preconceitos e rótulos, enfim, e as coisas deste mundo. Essas qualidades é que nos permitem compreender a palavra de Deus e descobrir essa dádiva oculta. Por gentileza, pode passar, Circe. Aliás, Ana Paula, né? Então, aqui vem a pergunta: o que a palavra de Deus nos oferece? E aí a gente vai entrar um pouco naqueles textos, pode passar o próximo, aqueles textos que eu mencionei, que eu selecionei, porque de alguma forma também nos ajudam a compreender e lidar com essa adversidade que a humanidade enfrenta. Então, uma das coisas que a palavra de Deus nos oferece são princípios para a gente compreender como é que as coisas funcionam, qual é o princípio a partir do qual Deus atua. Como nessa citação, por gentileza, pode ler. Jamais tratará ele a qualquer um com injustiça, nem atarefará nenhuma alma além de suas forças. Ele, em verdade, é o compassivo, o todo misericordioso. Deus jamais deu a alguma alma uma incumbência além de seu poder. Assim foi transmitido aos profetas e mensageiros da antiguidade e registrado em todas as escrituras. Então, esse é um princípio, né? É um princípio que Deus estabeleceu em todas as escrituras, e Bahá'u'lláh também confirma que jamais Deus dá uma tarefa, né? Uma incumbência para acima das capacidades ou do poder, das forças de uma alma. Então, é a confirmação daquele ditado que Deus dá o frio conforme o cobertor, é exatamente isso. É óbvio que, às vezes, quando a gente, né, recebe essa tarefa, essa incumbência, né, esse desafio, a gente, num primeiro momento, sente que, não, eu não dou conta. Mas se a gente sabe, através da palavra de Deus, que isso é um princípio, jamais ele tratará qualquer um com injustiça, nem atarefará além das forças. Então isso nos dá a confiança de que, mesmo que eu não saiba como, mas eu tenho como vencer esse desafio. Pode passar, por favor. A palavra de Deus também nos oferece um entendimento dos processos, né? Que é o que esse texto de Abdu'l-Bahá nos traz de uma forma muito bela. Por favor, pode ler. As provações são um meio através do qual a alma é medida em sua aptidão e avaliada por seus próprios atos. Deus conhece já sua aptidão antecipadamente e também sua falta de preparo, mas o homem, com um ego, não se acreditaria despreparado a menos que uma prova lhe fosse dada. Consequentemente, sua suscetibilidade para o mal lhe é provada quando ele falha nos testes, e os testes continuam até que a alma se dê conta de seu próprio despreparo. Então, o remorso e o arrependimento tendem a arrancar a fraqueza pela raiz. A mesma provação retorna,
em maior grau, até que se mostre que uma antiga fraqueza tornou-se uma fortaleza e que o poder para superar o mal foi alcançado. Então, esse é o processo pelo qual Deus trabalha. Ele nos manda provações para que nós possamos conhecer nossas aptidões e, ao mesmo tempo, reconhecer nosso despreparo, reconhecer que nós somos suscetíveis para o mal. Porque quando em muitos momentos, a gente começa a achar que a gente está indo muito bem, que a gente, né, já sabe o que precisa saber, que a gente está fazendo tudo certinho, e a gente esquece que todos nós temos um ego, né? E é o ego que, né, quase sempre nos ilude, nos engana, nos faz acreditar que olha como você está indo bem, olha como você conseguiu fazer isso, como você conseguiu fazer aquilo. Então a gente começa a valorizar demais a si próprio, o nosso mérito, a nossa capacidade. E aí esse é o momento que a gente precisa de uma provação para nos lembrar, né, que sem Deus nada somos. E esse teste, né, Abdu'l-Bahá diz aqui, a mesma provação retorna em maior grau. É por isso que entender esse processo é muito importante, porque a gente fica, por que que essa mesma situação se repetiu várias vezes na minha vida? Por que que essa história está se repetindo de novo? Porque precisa voltar até que essa antiga fraqueza se torne uma fortaleza e que a gente realmente tenha alcançado esse poder para superar o mal. Então, esse é o processo, né? É um dos processos que a palavra de Deus nos elucida, assim como o propósito. Pode passar, por favor. O propósito das coisas, né? O propósito divino nos é revelado pela palavra de Deus. Pode ler, por favor. Ó Filho do homem, minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Apressa-te para ela, a fim de que venhas a ser uma luz eterna e um espírito imortal. É este o meu mandamento a ti. Observa-o. Então, quem pode nos explicar os propósitos da criação, os propósitos da existência? Só o Criador. Qualquer coisa que a gente pense ou diga é apenas imaginação nossa. Então, aqui o Criador está dizendo que as calamidades que nós enfrentamos têm um propósito, que é nos ajudar a nos tornarmos uma luz eterna e um espírito imortal. Porque Deus quer que cada um de nós se aproxime mais e mais dele. Então, por isso que ele diz que a calamidade que ele nos envia é a sua providência, é a sua ajuda, é a sua bênção. Exteriormente, quando a gente olha do lado de fora, é fogo e vingança. E a gente se questiona, o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que que Deus me abandonou? Por que que, né, tudo isso está acontecendo? Mas é porque a gente só está vendo o lado de fora. Quando a gente consegue enxergar o lado de dentro dessa calamidade, a gente descobre que é luz e misericórdia. Então não há por que fugir das provações, né? Porque elas têm um propósito, o propósito de nos aproximar cada vez mais de Deus, que é o propósito da nossa própria existência. Por gentileza, o próximo. Pode ler, Pedro. Desculpa. Os homens que não sofrem não alcançam a perfeição. A planta mais podada pelo jardineiro é a que, quando chega o verão, terá as mais belas flores e o fruto mais abundante.
O lavrador sulca a terra com seu arado, e da terra vem rica e abundante colheita. Um soldado não é um bom general enquanto não tenha estado na frente do mais violento combate e recebido os mais profundos ferimentos. Então, outra coisa que a palavra de Deus nos oferece são analogias. E, através das analogias, nós podemos compreender verdades espirituais profundas que talvez até a linguagem humana não fosse capaz de expressar. Mas numa analogia, ou seja, aqui tem 3 analogias nessa citação, né? Da planta podada, da terra que é sulcada e do soldado que vai para frente de batalha. As 3 analogias são muito compreensíveis. Qualquer pessoa pode compreender, através dessa analogia, a verdade mais profunda que a primeira frase nos traz. Os homens que não sofrem não alcançam a perfeição, né? E então, né, vamos refletir só por um instante o quanto de esforço que a gente faz para evitar ter qualquer sofrimento na vida, ou tanto de esforço que a gente faz para evitar que nossos filhos tenham qualquer sofrimento. Óbvio que nenhum pai nem nenhuma mãe vai desejar que o filho sofra, né? Então não se trata de desejar, mas se trata de aceitar que o sofrimento é uma parte inerente, inevitável da vida, e que ela equivale à poda da planta, que aparentemente, para quem não entende de jardinagem, a poda é uma agressão, mas na verdade a poda tem um objetivo de fazer com que essa planta se fortaleça e frutifique com maior abundância. Por gentileza, próximo. Ó filho do homem, não te entristeças, salvo por te encontrares longe de nós, nem exultes, a menos que te estejas aproximando de regresso a nós. Então, a palavra de Deus também nos oferece novos conceitos. Ela reconceptualiza aqui o nosso entendimento. Em uma única frase, Bahá'u'lláh diz que qual deve ser o único motivo de nossa tristeza e qual deve ser o único motivo da nossa exultação, da nossa alegria. Então, o único verdadeiro motivo para nós nos entristecermos é estarmos longe de Deus. E o único motivo verdadeiro, real, para exultarmos é estarmos nos aproximando cada vez mais de Deus. Então, todo o entendimento pode ser reconceptualizado, né, com um simples versículo como esse. Se a gente refletir, meditar e descobrir a dádiva oculta, né? Pode ler o próximo, por favor. Ó Filho do Espírito, não me peças o que nós não te desejamos, que estejas contente com aquilo que ordenamos por amor a ti, pois é o que te será proveitoso se com isso te contentares. A palavra de Deus também nos oferece garantia, né? Por exemplo, aqui nós temos a garantia de que se nós nos contentarmos, né, se tivermos contentamento diante daquilo que Deus nos ordenou, isso nos será proveitoso. Aqui nós temos a garantia de que aquilo que Deus nos ordena é por amor a nós. Não é outra coisa senão amor. Então, tudo que vem de Deus para nós é por amor a nós. Por isso ele diz, não me peças o que nós não te desejamos. Que estejas contente com aquilo que ordenamos por amor a ti, pois é o que te será proveitoso se, olha a condição,
se com isto te contentares. Então, não é simplesmente dizer, vou me conformar, né? Contentamento não é simplesmente se conformar com algo, é realmente estar contente e grato por aquilo que nos foi ordenado. Por gentileza, próximo. Tu sabes o que está em mim, mas eu não sei o que está em ti. Tu és o onisciente, a suma sabedoria. Então, a palavra de Deus também nos oferece perspectiva, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Porque Deus sabe exatamente o que está em cada um de nós. Sabe das nossas potencialidades, sabe das nossas deficiências, sabe dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, né? Tudo isso Deus sabe, mas nós não sabemos o que está em Deus. É se colocar, né? É a gente se colocar no nosso devido lugar. Eu não sei o que está em ti. Então, na verdade, nós não sabemos, nenhum de nós sabe exatamente o que nós necessitamos. Cada um de nós sabe o que deseja. Eu sei exatamente o que eu desejo, o que eu quero, mas eu não sei o que eu necessito. Mas Deus sabe o que a gente necessita. Então, na maioria das vezes, Ele nos dá o que nós necessitamos. E é por isso que a gente diz, eu não sei o que está em ti, porque só Ele é onisciente, né, que tem conhecimento de tudo, e a suma sabedoria, porque Ele, com sabedoria, sabe o que está em nós e sabe o que nós necessitamos, então o que é melhor para nós. Por favor, próximo. Ó tu que estás te volvendo a Deus, fecha teus olhos a tudo o mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele exclusivamente pede o que quer que desejes. Dele exclusivamente busca o que quer que busques. Com um olhar, realiza Ele 100.000 esperanças. Num relance, cura 100.000 doenças incuráveis. Com um vislumbre, aplica um bálsamo em toda ferida. Com um aceno, livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim ele procede. E que recurso temos nós? Ele cumpre a sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim, te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocar tua confiança no Senhor todo misericordioso. Mais uma linda oração, né, de Abdu'l-Bahá, mas o que eu estou destacando aqui, que são essas duas frases em destaque, são recursos, né? A palavra de Deus também nos ensina, nos oferece recursos para a gente superar as dificuldades, para a gente encontrar o caminho na vida. O primeiro recurso que eu vejo aqui nessa oração é que ele diz que nós podemos pedir o que quer que desejemos a Deus. Qualquer coisa. Busca o que quer que busques, pede o que quer que desejes. Então, Deus nos confere o direito de pedirmos o que quer que desejemos. Podemos pedir. E recomenda, né? A Ele exclusivamente, né? Pede a Ele, né? O que quer que desejes. Esse é um poderoso recurso. Mas, mais adiante, a oração nos relembra que Deus cumpre a sua vontade e ordena o que lhe apraz. E por isso, outro recurso é o recurso de nos curvarmos, né, em humildade, nos prostrarmos em submissão diante de Deus e colocar a nossa confiança nele, no Senhor todo misericordioso, ou seja, no Senhor que
age pela misericórdia, não é pelo merecimento. Muita gente ainda acha que a gente recebe as coisas por mérito, por merecimento. Longe de ser verdade, no meu entendimento pessoal. É tudo por misericórdia, né? Então, curvar a cabeça em submissão é um recurso poderoso, é um recurso de humildade, de entrega, de confiança. E quando a gente utiliza esse recurso, uma paz imensa toma conta da gente, quando a gente faz isso com sinceridade. Pode seguir para o próximo, por favor. Declaro neste momento, ó meu Deus, meu desamparo e tua soberania, minha fraqueza e teu poder. Não sei o que me beneficia ou o que me é maléfico. Tu és, em verdade, o onisciente, a absoluta sabedoria. A palavra de Deus também nos oferece a oportunidade de nos confessarmos, né, diante de Deus, não diante de outra pessoa, mas diante de Deus. Como esse trecho de uma oração, né, onde a gente confessa o nosso desamparo, a nossa fraqueza e o fato muito verdadeiro de que nós não sabemos sequer o que nos é benéfico ou o que nos é maléfico. Quantas vezes na vida a gente tem que tomar uma decisão e a gente não sabe realmente qual é o melhor caminho a seguir. Então, é um momento da gente confessar essa nossa incapacidade, essa nossa fraqueza e suplicar a Deus, né, que é o onisciente, que é a absoluta sabedoria, que nos conceda, né, essa guia, essa ajuda e guia que a gente tanto precisa. Por outro lado, como a gente vai ver no próximo texto, a palavra de Deus também nos confere força. Pode ler, por favor. Desculpa. Armado com o poder do teu nome, nada jamais me causará dano e, com teu amor em meu coração, todas as aflições do mundo não poderão, em absoluto, me alarmar. Então, é uma poderosa oração, súplica, né, afirmativa, de que o poder do nome de Deus, né, nos protege. E com o amor de Deus no coração, mesmo que todas as aflições do mundo se abatam sobre mim, não poderão me alarmar, porque se eu compreendo verdadeiramente que o propósito da minha existência, né, da minha passagem aqui pelo mundo terrestre, é me aproximar mais e mais de Deus, e as aflições me fazem confiar mais em Deus, me entregar mais em Deus, me fazem buscar mais conscientemente a Deus, então essas aflições não são uma coisa ruim, elas não me alarmam, porque na verdade eu as enxergo como uma forma, né, de me aproximar mais do propósito da minha existência. E a palavra de Deus também nos traz alertas. Pode passar, por favor, como esse que a gente vai ouvir agora. O conceito de aniquilamento é um fator de degradação humana, causa de rebaixamento e depreciação, fonte de temor e aviltamento. Desculpa, Ana Paula, deixa eu só contextualizar. Então, esse aniquilamento que Abdu'l-Bahá está falando aqui é a crença de que a nossa vida termina com a morte, tá? Então, essa crença de que a existência humana se limita à vida terrestre, terrena, e que uma vez que a gente morre, acabou tudo, isso que é o aniquilamento. E Abdu'l-Bahá está dizendo que é um fator de degradação, de rebaixamento, fonte de temor e aviltamento. Por favor, pode continuar. Conduz à dispersão e enfraquecimento do pensamento humano,
enquanto a percepção da existência e continuidade eleva o homem a ideais sublimes, estabelece os fundamentos do progresso humano e estimula o desenvolvimento de virtudes celestiais. Por isso, cabe ao homem abandonar pensamentos de inexistência e morte, que são absolutamente imaginários, e se considerar imortal, eterno no propósito divino de sua criação. Se ele viver com pensamentos de não existência, tornar-se-á extremamente incompetente. Com a vontade enfraquecida, diminuirá sua ambição de progredir e deixará de adquirir virtudes humanas. Pense só nas consequências coletivas, né, para a sociedade, do fato de tantas pessoas hoje acreditarem que realmente a vida se limita a esses poucos anos de vida física, né? Aqui fala que diminuirá a sua ambição de progredir, é a ambição de progredir espiritualmente, né? Porque, por outro lado, a descrença na vida após a morte é um dos fatores que leva as pessoas a viverem exclusivamente em função das suas ambições materiais, né? Da sua cobiça, do seu desejo de insaciável, né? De posse, de poder, de tudo isso. Então, esse é um alerta importante, né? É um dos tantos alertas que a palavra de Deus nos oferece das consequências das nossas escolhas, né? Seguindo, por favor. Se o homem for privado das dádivas divinas e se seu prazer e alegria se restringirem às suas inclinações materiais, qual a distinção ou diferença entre ele e o animal? Na verdade, a felicidade do animal é maior, pois seus desejos são menos numerosos e mais fáceis os meios de adquiri-los. Então, a palavra de Deus nos confere bom senso, né? É uma citação tão lógica, né? Quer dizer, qual a diferença entre o ser humano e o animal, se todo o prazer e alegria humano for focado nas suas inclinações materiais? E ainda nos, né, esfrega na nossa cara o fato de que, se fosse assim, a felicidade do animal seria maior, porque ele tem menos desejos e tem mais facilidade em realizar os seus desejos. Então, é um baita chamado para a gente reconhecer a nossa dimensão espiritual e o propósito espiritual da nossa vida. E no próximo texto pode continuar, por favor, vai nos trazer, então, uma visão de equilíbrio dessas duas grandes dimensões da vida, material e espiritual. Enquanto na vida terrena, o homem deve se apegar à vida espiritual e, juntamente com o conforto e alegria materiais, desfrutar os prazeres e satisfações divinas. Então, ele é digno de ser chamado homem. Então, ele será a imagem e semelhança de Deus, pois a imagem do misericordioso consiste em atributos do reino celestial. Então, aqui está o equilíbrio, né? O que a palavra de Deus, né, pede de nós não é a negação da existência material, não é a rejeição ao conforto e alegria materiais, né? Eles também têm o seu lugar. O que eles nos pedem é que a gente coloque cada coisa no seu devido lugar. Então, uma coisa esse conforto e alegria material são meios, né, por um período temporário que a gente passa aqui na Terra. Mas o propósito, né, é de refletir a imagem e semelhança de Deus, o propósito da existência. E essa imagem e semelhança de Deus são os atributos.
os atributos divinos, né? Do amor, da generosidade, do perdão, né? De todos esses atributos celestiais. Por gentileza, próximo. Eu vos exorto a cada um de vós, que concentreis o íntimo dos vossos pensamentos no amor e na união. Quando surgir um pensamento de guerra, fazei-lhe com um pensamento mais forte de paz. O pensamento de ódio deve ser destruído com o mais poderoso pensamento de amor. A palavra de Deus também nos traz soluções. Então veja que aqui Abdu'l-Bahá começa nos exortando a concentrarmos o íntimo dos nossos pensamentos no amor e na união. Então nossos pensamentos têm que girar em torno do amor e da união. Daí ele segue dizendo, quando surgir um pensamento de guerra, quando? Ele não disse se, ele disse quando. Qual é o meu entendimento? É que sim, todos nós, em alguns momentos, alguns mais, outros menos, vamos ter pensamentos de guerra, pensamentos de ódio, pensamentos de raiva, enfim, todos os tipos de pensamentos, porque o ser humano não controla, não tem como impedir o surgimento dos pensamentos. Mas aí ele nos dá a solução. Quando surgir um pensamento de guerra, de ódio, enfim, qualquer um desses pensamentos, a gente deve fazer oposição a esses pensamentos, até destruir esses pensamentos com um pensamento mais poderoso da sua antítese, da paz, do amor. Então, é muito bacana ver que a palavra de Deus reconhece que nessa existência terrena que nós estamos, né, nós somos sujeitos a isso, a pensamentos destrutivos, a pensamentos negativos, a pensamentos, enfim, de inveja, de tudo isso. Todos nós somos sujeitos a isso. Não há por que negar isso. A questão é o que eu faço quando esses pensamentos surgem. E aqui está a resposta, né? Fazer oposição, quer dizer, criar um pensamento mais forte que se opõe àquele, até que aquele pensamento destrutivo seja ele próprio destruído. Por favor, próximo. Ó Filho do homem, foste tu percorrer a imensidão do espaço e atravessar a extensão do céu, nem assim encontrarias repouso, salvo em submissão a nosso mandamento e em humildade perante a nossa face. A palavra de Deus também nos oferece guia. Esse versículo particularmente me comove, me toca profundamente, porque eu vejo a cena, né, de um pai profundamente amoroso dizendo para o seu filho, que é cada um de nós, que olha, não adianta, você pode até percorrer o universo, você pode rodar o mundo, você pode procurar em todos os lugares, de todas as formas, fazendo todo tipo de coisas. Mas a única forma de você encontrar paz, encontrar repouso, encontrar segurança, bem-estar, é se submetendo ao mandamento de Deus, ou seja, se esforçar para seguir as leis de Deus e sendo humilde perante a face de Deus. Porque muitas vezes a gente quer discutir com Deus, né? Debater, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não acho que deveria ser assim. Isso não é humildade perante a face de Deus. Então, veja com que amor ele nos guia, está dizendo, olha, você pode até percorrer o universo, né? Tentar de todas as formas, mas para você encontrar paz
e repouso, o caminho é esse. Pode passar, por favor. Esses textos, né, que eu trouxe até aqui, eram todos muito voltados para o indivíduo, porque, como eu falei no início, eu selecionei pensando nos textos, né, das palavras de Deus, que de alguma forma podem nos ajudar, nos inspirar a lidar com essa adversidade. Mas eu vou concluir trazendo um texto de Bahá'u'lláh que é dirigido à coletividade, à humanidade como um todo, que é uma visão mais ampla, né? Tá falando das questões mais amplas, sociais. E esse é um trecho da Epístola de Bahá'u'lláh à Rainha Vitória. Então, pela primeira vez na história da religião, o manifestante de Deus se dirigiu, através de cartas, aos principais reis e governantes do mundo da sua época. E a Rainha Vitória foi uma que recebeu uma epístola de Bahá'u'lláh, e nessa epístola Bahá'u'lláh se dirige também aos representantes eleitos do povo em todas as terras. Pode ler, por favor. Ó vós, os representantes eleitos do povo em todas as terras, aconselhai-vos juntos e considerai somente o que possa trazer proveito à humanidade e lhe melhorar a condição. Se sois dos que perscrutam atentamente, vede o mundo como o corpo humano, o qual, embora inteiro e perfeito, no tempo de sua criação, tem sido afligido por várias causas, com graves males e doenças. Nem por um só dia obteve sossego. Ao contrário, sua enfermidade tornou-se mais severa, pois foi sujeitado ao tratamento de médicos inábeis que se entregavam inteiramente a seus desejos pessoais e erraram de um modo lastimável. E se, em uma ocasião, através do cuidado de um médico capaz, um membro desse corpo foi curado, os outros continuavam aflitos como antes. Assim, vos informa o onisciente a suma sabedoria. Nós o vemos neste dia, à mercê de governantes tão embriagados de orgulho que não podem discernir claramente sua própria maior vantagem, muito menos reconhecer uma revelação tão deslumbrante e desafiadora como esta. Bem, eu tenho que advertir que qualquer semelhança, quer dizer, que esse texto foi revelado há quase 150 anos atrás, enfim, qualquer semelhança com o dia de hoje não é mera coincidência, porque a palavra de Deus é atemporal, né? Então, fala de governantes tão embriagados de orgulho que não conseguem nem saber o que é melhor para eles, né? Quanto mais encontrar a cura para esse mundo que Bahá'u'lláh assemelha ao corpo humano, né? E um corpo que está enfermo, com graves males e doenças, né? E cuja enfermidade vem se tornando cada dia mais severa. Por quê? Porque os médicos que têm tratado desse corpo enfermo, desse enfermo que é o mundo, eram inábeis, né? Estavam cuidando dos seus desejos pessoais e não realmente do bem-estar do todo. Enfim, aqui é um texto mais longo, a gente poderia comentar muitas coisas, mas, na verdade, pode passar o próximo, por favor. O que eu queria trazer dentro dessa perspectiva do o que a palavra de Deus nos oferece, uma outra coisa que a palavra de Deus nos oferece são paradigmas. Veja, eu tirei essa frase, uma frase de 3, 4, 5, 6, 7 palavras desse trecho que a gente acabou de ler.
Em 7 palavras, Bahá'u'lláh estabelece um paradigma que pode revolucionar toda a vida coletiva, social da humanidade. Vede o mundo como corpo humano. Ele define um novo paradigma para a gente entender o mundo, a sociedade, a humanidade. Não é uma selva onde o homem é o lobo do homem, não é uma máquina onde cada um de nós é uma mera peça dentro de uma engrenagem, né? Não enfim, cada um por si. É um corpo humano. Corpo humano é composto por trilhões de células. Todas essas células se originaram de uma única. Então, não existe célula mais importante, célula menos importante. Não existe células se sobreporem a outras. Todas estão interligadas, todas são interdependentes, todas compõem um único corpo. Então, claro que o olho é mais importante que o dedo mindinho do pé. É claro que sim. Só que se entrar um espinho no dedo mindinho do pé, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo pensar nada, eu não consigo fazer nada enquanto eu não parar e cuidar, né, tirar esse espinho do dedo mindinho do pé, porque o corpo é uno, é único, é uma unidade, é uma única coisa. Quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo reage para recuperar a saúde daquele órgão, daquela parte. Então, se a palavra de Deus nos oferece paradigma, porque só com esse paradigma todo o destino da humanidade poderia ser alterado. Se a gente conseguisse entender que se existe um grupo de pessoas passando fome, ou sendo oprimidas, ou sendo perseguidas, não importa se é aqui na rua ao lado da minha casa, se é do outro lado do planeta, se é na África, se é no Japão, são células do mesmo corpo. E um corpo não sossega enquanto todas as suas células não estiverem protegidas e com saúde. Então, esse é o poder da palavra de Deus. Com 7 palavras, redefinir toda a forma da gente entender a realidade, né? Traz um paradigma inteiramente novo. Pode passar, por favor, o próximo. Então, novamente, o que a palavra de Deus nos oferece, pode ir para o último. Entre tantas outras coisas, entre muitas outras coisas, a palavra de Deus nos oferece, em alguns momentos, advertências, alertas, analogias, bom senso, bússola, nos oferece certeza, compromisso, conexão, confissão, consolo, desvelam o mundo do além que nós não conhecemos, só Deus conhece, nos dão direção, equilíbrio, força, garantia, guia, inspiração, lógica. A palavra de Deus muitas vezes se utiliza de metáforas, né, que são símbolos, é uma linguagem simbólica poderosa para nos ajudar a compreender verdades espirituais, verdades místicas. A palavra de Deus também nos oferece motivação, ela nos dá o padrão ouro, ou seja, o padrão com o qual a gente tem que comparar a si próprio e todas as coisas. Ela traz paradigmas, parâmetros, perspectiva, princípios, processos, profecias, propósito, reconceptualização, recursos, reflexão, registros históricos, ressignificação, solução, verdade, visão e etc, etc. Bom, basicamente o que eu tinha selecionado de textos é isso, né? Enfim, podemos abrir agora para, não sei, tem previsão das pessoas poderem fazer perguntas?
Sim, Sim? sim. Acho que a gente tem que respirar, né? Que eu acho que a gente mergulhou tão profundamente nesse oceano maravilhoso que, nossa, fantástico. Um deleite total. É de embriagar. Eu não pude acompanhar aqui as perguntas, eu estou olhando aqui agora, mas o Ciro também pode aqui ajudar. A primeira que tem aqui é para perguntar para você: imerginemos pessoas simples que frequentam às noites as suas congregações. Todas as noites, as suas congregações escutam os pregadores. Como podem distinguir que estão recitando palavras sagradas? Sério é aquele que Bahá'u'lláh fala, né? Pureza de coração, castidade de alma, espírito livre. Que são qualidades raríssimas, né? Óbvio, são raríssimas. Mas a gente sabe, né, conhece, já viu e lê na história de pessoas que só de ouvirem um versículo, um trecho das palavras do manifestante de Deus, imediatamente reconhecerem. Porque o que Bahá'u'lláh fala sobre os manifestantes de Deus? Que todos eles são porta-vozes de Deus. Cada um deles é como se fosse um alto-falante, né? Pode ter diferentes formas e cores esses alto-falantes, mas sempre o, o locutor, né? Aquele que falou, era o mesmo Deus. Então, se as pessoas estiverem conectadas ao espírito da palavra de Deus, elas rapidamente reconhecem. Essa palavra vem do mesmo autor, autor com A maiúsculo, né? Vem de Deus. Mas se as pessoas estiverem presas à forma, então vão dizer, ah, não, esse alto-falante é amarelo, o que eu estou acostumado a ouvir é azul, então não é a mesma coisa. Então, a palavra de Deus tem uma forma e tem o espírito. A forma é como a lâmpada. Nós temos vários tipos de lâmpada com diferentes formas, mas todas elas emitem luz. Então, algumas pessoas ficam tão apegadas à lâmpada que pensam que é a lâmpada que elas estão adorando e não a luz. Sim, existem pessoas que ficam presas à lâmpada e esquecem de olhar para a luz. Doutor, Mais uma pergunta. Qual pergunta será aqui, a ó. sabedoria do atual sofrimento coletivo da humanidade? Bom, existe um desafio para cada ser humano, que é encontrar um sentido para essa situação, para essa calamidade que a humanidade enfrenta. Cada um de nós precisa encontrar um sentido, digamos, dentro da sua vida. Mas certamente nós podemos olhar e tentar também refletir qual é a sabedoria disso para a humanidade enquanto coletividade, enquanto esse corpo que nunca foi enxergado por inteiro, nunca foi tratado de forma holística, de forma integral. Então aí dá para pensar em muitas sabedorias que essa pandemia traz. Nos traz o reconhecimento da unicidade da humanidade. Então, toda essa fantasia das fronteiras que dividem os países, de fazer muros separando um país do outro, de proibir a entrada de algumas pessoas ou de outras, de repelir determinados povos ou etc., a pandemia quebra tudo isso, porque o vírus não usa passaporte, ele não pede permissão, ele simplesmente se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, e não vai haver uma solução para isso se toda a humanidade não puder,
né? Ou se prevenir, ou se tratar, ou se vacinar, porque o vírus vai continuar circulando. Então, para início de conversa, eu acho que o reconhecimento dessa verdade espiritual, que é a unicidade do gênero humano. É uma verdade espiritual confirmada pela ciência. Então, a ciência também afirma que existe uma única espécie humana, né? Que toda a variabilidade do fenótipo, do externo, da aparência, não tem relevância nenhuma do ponto de vista genético e evolutivo. Então, é uma verdade espiritual afirmada nas escrituras sagradas e muito enfatizada por Baha'u'lláh, e é também uma verdade científica, mas a humanidade não consegue ainda, não conseguiu ainda aplicar essa verdade espiritual na sua realidade social. Então, a realidade social não reflete o fato de que somos um único corpo. Então, é cada um por si. Então, imagine um corpo, ainda usando a metáfora que Baha'u'lláh traz, imagine um corpo onde uma mão quer ir para o lado, a outra mão quer ir para o outro, onde o coração diz não vou mandar sangue para a minha perna esquerda, porque é isso, enfim, os vários órgãos disputando, competindo entre si. Obviamente que é um corpo que está doente, né? Não tem como ter saúde dessa forma. Acho que foram essas as perguntas. Acho que a gente... E aqui me ocorreu ainda outra coisa, quer dizer, pense no tanto de humildade que essa situação, né, essa pandemia nos traz, né? A arrogância humana, como ela é chacoalhada pelo fato de que um vírus, que não chega nem a ser um ser vivo, é um pedaço de uma proteína. Como é que um pedaço de uma proteína que é incapaz de se reproduzir por si mesmo consegue paralisar o planeta, paralisar as nações, paralisar as pessoas, né? E com toda a evolução científica que a humanidade já alcançou, ainda assim não foi capaz de prevenir, não está sendo capaz de tratar, está demorando, né, para conseguir encontrar, enfim, uma vacina ou um tratamento. Então, essa é outra sabedoria que a gente pode extrair, né? Quer dizer, a humanidade está apanhando, né? Tem que parar para refletir, né? Ana Paula, me permite uma observação? Posso falar? Olha, quanto à pergunta da Rosinha, por que a humanidade está sofrendo isso? Eu vejo, do ponto de vista, pessoas muito simples, porque isso é uma ignorância que ainda existe na humanidade. Aqui no Brasil, que nós sabemos que tem pessoas muito simples, dizem nas igrejas que estas pessoas frequentam que esta pandemia veio para o Brasil porque no carnaval deste ano desfilaram Jesus nu como mendigo, como gay e como ladrão. Então, isso é um castigo para que as pessoas não façam isso. E já vi vídeos de sacerdotes muçulmanos que dizem que esta pandemia se alastrou no mundo porque a humanidade decidiu mandar as meninas para escolas. Então, eu acredito que enquanto a ignorância não terminar, nós não vamos ter esta unidade como corpo humano. Sim, a ignorância é o maior dos males, né? E a cura da ignorância é a educação, é a busca pela verdade. Então, Baha'u'lláh enfatizou muito a independente pesquisa da verdade, que é uma coisa que hoje, aparentemente, as pessoas, poucas, né,
se preocupam em fazer. As pessoas vão seguindo o que os outros estão dizendo, vão repetindo o que os outros opinam, né, sendo verdadeiro ou falso, e assim surgem as fake news, e as pessoas vão reproduzindo, vão se deixando levar. Então, tem muita coisa aí para a gente, né, rever e aprender e modificar. Certo, queridos. Eu convido a querida Guite para fazer os agradecimentos, o encerramento e convidar para a próxima. Muito obrigada a todos. Obrigada, querida Fez Milani. Muito obrigada pela palestra. Eu anotei bastante coisas para depois refletir e ir buscar os textos. Muito obrigada. Eu vi que outros também estão agradecendo. A gente fica muito feliz que os participantes levem assim alguns novos conhecimentos, ou sentimentos, ou pensamentos, porque justamente agora, durante a pandemia, temos a oportunidade de ter um pouquinho mais de tempo para refletir sobre estas verdades. Eu realmente fiquei muito feliz, agradeço também a palestra e agradeço os participantes, os presentes. E semana que vem, se Deus quiser. Sim, por favor. Então, eu quero dizer que os slides estão à disposição, obviamente. São tudo palavras dos escritos sagrados, não tem nada meu aqui. Então, quem desejar pode, ou aí no chat, escrever pedindo a Ana Paula, que já está com o arquivo, ou se tiver meu contato, pode entrar em contato, que eu encaminho com toda alegria para quem quiser ver a fonte de cada citação, etc., poder refletir com mais calma. Lembrando que também nós temos a gravação que será disponibilizada em alguns dias no canal no YouTube. E lá, além da gente ter as citações que você está disponibilizando agora, a gente vai ter os comentários e todas essas observações riquíssimas que a gente teve hoje. Isso mesmo. Então, semana que vem nós vamos ter também um outro palestrante, que eu não vou ainda falar quem é, porque vai ser uma grande surpresa, mas um membro da comunidade com grandes conhecimentos e experiências que vai compartilhar conosco sobre esse momento de construção e destruição, essa coisa agora me faltam o texto certo do título da palestra. Desintegração. Isso, desintegração e integração, que tem também a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E convido todos, por favor, convidem seus contatos. Lembram-se que isso aqui, a palestra, tem como intenção também levar o conhecimento da fé às almas que estão buscando, e tem muitos em toda parte. Uma boa noite a todos, um grande beijo a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, Feliz. Muito obrigado a todos. Muito bem. Vamos, Dona Tuba. Boa noite. Obrigado, Said. Muito bom, muito bom. Feliz em ver Dona Tuba. Obrigado, Feliz. Foi ótimo. Tuba, Susan, Hit. Dona Tuba. Muito obrigado. Bom, eu também, eu estou no celular. Bom dia. Oi, Dona Tuba. Oh, Ahmedjan. Muito bem, obrigado pela presença. Sohrab, Maria Tereza, enfim, todo mundo. Sohrab, Maria Tereza, Said, muito queridos. Boa noite. Você vê que a pandemia tem muitos benefícios. Pessoas que aqui faz anos que não vejo e agora eu tenho condição de ver. Então, pandemia não é só coisa negativa, tem muitos benefícios. É verdade. A gente vê os amigos. A Git não vejo há quantos anos. O próprio Face. Ainda. Tem que não me vê. Que bom, que bom. Que Muito bom. bom. Até a próxima, então. Próxima Até a palestra. próxima, queridos. Boa Boa noite noite, a gente. todos. Muito Fiquem obrigado. bem. Tchau, todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.